Mais de 2000 anos se passaram, e mesmo o povo vendo tudo o que aconteceu com Jesus, da forma que foi, e etc., o povo continua escolhendo soltar Barrabás e prender e matar, condenar o inocente. Tanta barbárie que tem acontecido. Todos os dias é uma novidade nova, que você se surpreende, você acha que não pode acontecer mais nada, mas sempre tem o diabo aí para mostrar, né, que realmente as coisas podem piorar e muito, né? E a última agora que saiu é essa daí, né? E como vocês podem ver aí na foto, as mulheres estão comemorando. Eu não sei o que elas estão comemorando. Isso é o retrato do que o diabo faz com as pessoas. É isso daí. Ele engana, seduz com as palavras mansas, com os raciocínios lógicos, né? Entre aspas, né? Porque de lógico não tem nada. Com argumentos e etc. Para convencer disso daí, ó. A pessoa a se condenar. Porque vocês acham o quê? Que vai ficar barato? Isso daí? Qual é a moral que essas pessoas, por exemplo, têm de falar de Hitler, por exemplo? Qual é a moral que essas pessoas têm? Nenhuma moral. Estão assassinando o próprio filho. O próprio filho. Colocam um nome diferente, mas o nome deveria ser bem nu. As pessoas no. O mundo é bem hipócrita, né? Porque eles vivem falando, porque tem que ser verdade, verdade nua e crua, verdade nua e crua, né? Só que na hora da prática, do vamos ver, eles não gostam de colocar um nome certo para as coisas erradas que eles fazem. Porque isso é assassino. Não tem outra palavra. E pode ter certeza que isso não vai ficar barato. E o sangue vai ficar, além na mão dessas mães, também vai ficar na mão dessas autoridades. Porque o sangue, a Bíblia fala que o sangue dos inocentes, em Apocalipse está falando, eles ficam embaixo do trono de Deus, dia e noite clamando, quando fará justiça? E como, eu não sei se vocês já observaram, mas Deus, ele está com muita pressa para fazer as coisas. Eu tenho vivenciado isso na minha vida, tenho visto isso na vida de outras pessoas, que Deus tem pressa. Então, eu creio que não vai demorar, não. Aliás, eu já escutei isso várias vezes. Falta pouco, não vai demorar. Arruma as coisas. O tempo passa, gente. E apesar do mundo, da religião ensinar, que a maioria acredita, né, que não vai passar pela grande tribulação, que não vai conhecer o anticristo, né? A Bíblia fala totalmente ao contrário, que nós vamos conhecer esse ser desprezível antes da volta de Jesus. Então, se você não tiver os documentos em ordem e lendo a palavra dia e noite, como ele fala em Josué 1:8, medita na minha palavra dia e noite. É um mandamento. Então, se você não fizer isso, o diabo vai conseguir te enganar. Porque no Novo Testamento ele fala isso, em Mateus, que ele vai enganar, se possível, até os escolhidos. Então, prestem bem atenção, não é brincadeira. A gente vê que o sistema do anticristo ele está se avançando cada vez mais, aprovando cada vez mais, enganando muito mais pessoas. Porque olha só,
A Bíblia fala que é 1/3 da humanidade que vai ser salva, de toda a humanidade, ou seja, desde o começo até agora, até o final, aliás, até a última geração, será 1/3. Ou seja, cada geração que passou foi tirado um pouquinho. Essa última geração, que eu creio que é a última geração, essa que a gente está vivendo, porque a gente conseguiu superar Sodoma e Gomorra e a época antes do dilúvio. Então, se naquela época, na época do dilúvio, Deus se arrependeu de ter feito o homem, mandou e encheu a terra de água com a fúria dele. E Sodoma e Gomorra, que foi destruída com fogo ali, só uma cidade foi destruída. Em 2 Pedro está falando que o mundo vai acabar em fogo, o mundo todo. Sodoma e Gomorra foi só uma cidade que foi destruída. Quer dizer, 2 cidades, né? Ou seja, a gente conseguiu superar essas gerações que eram terríveis, que foi as piores. E Marcos 10 está falando assim que Deus vai ter mais, e Jesus fala, eu vou ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que dessa última geração. Então imagina, essa última geração vai subir pouquíssimas pessoas. Muito poucas. Porque se é só 1/3 juntando tudo, desde o começo, desde Gênesis até Apocalipse, essa última geração, meu Deus do céu. E gente, eu tô muito correndo atrás. Porque é como eu já falei em outro vídeo, esse mundo tá ficando inabitável para os cristãos. Tá desesperador. É uma coisa que fica assim entalado. E pelo que a gente vai ver, a passos largos, a gente está cada vez mais se aproximando e cada vez mais sendo calados os cristãos. Você vê isso que esse sistema do anticristo, que vai englobar, imagina, o anticristo, ele vai englobar tudo que, imagina na sua cabeça, todos que já passaram. Hitler, Stalin, Mussolini, todas essas, Nero, todos essas encarnação do capeta que tiveram na Terra, o anticristo vai englobar todos eles em uma só pessoa. E não se esqueça, o diabo, ele é o sedutor. Então ele não vai aparecer assim, com o rabinho aparecendo ou com o chifre aparecendo. Não. Ele vai tentar e vai levar, infelizmente, muita gente, vai vir para seduzir primeiro. Depois, ele vai se revelar. Então, vamos correr atrás do prejuízo. Porque é absurdo o que tem acontecido. Estão aprovando leis atrás de leis, não só aqui no nosso país, mas também em todo o mundo, contra os cristãos, sutilmente, né? Querendo dizer que cristão é uma praga, é uma peste, igual fazem com os judeus, igualzinho. Então, não caiam na lábia do capeta. Não caiam. Falta um pouco, gente. Falta muito pouco. E eu tenho ficado muito assustada com tanto sonho que Deus tem dado dos fins dos tempos. Tanta coisa. E eu tenho observado também que cada vez mais Deus vai ficando em silêncio. Porque quando vai chegando a hora da prova, é que nem aquele filme Deus Não Está Morto. Se você não viu esse filme Deus Não Está Morto 2, corre para assistir, que é muito, muito bom.
Tem uma moça que ela fala que tá passando por uma situação muito difícil e o avô dela fala pra ela, e ela é professora, né? Ela falou, geralmente eu posso sentir Jesus assim tão de perto quando eu oro, como se eu pudesse tocar nele. Mas nesse momento que eu tô passando aqui, é como se eu não conseguisse, eu não consigo mais sentir ele. Ele tem ficado em silêncio. E o avô dela virou para ela e falou assim, filha, você devia saber disso mais do que ninguém. Quando você dá uma prova, época de prova dos seus alunos, o professor sempre fica em silêncio na hora da prova. Então eu tenho sentido muito esse silêncio de Deus. Eu creio que a hora da prova, da peneira, ele fala em Zacarias 3:8-9 que esse 1/3 que sobrar, que vai ser dele, ele vai peneirar, vai refinar ainda. Ou seja, esses 1/3 ainda vai ser refinado, vai ser provado, para saber realmente se está firme com Cristo. Então, a gente tem que estar muito ligado, porque um passinho errado pode te levar lá e não ter mais volta. Eu já vi isso acontecer com pessoas. Da pessoa ir achando que ia ter mais uma chance e não teve. Então, vamos, que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente possa estar cada vez mais atenta e sensível à voz dele, porque a gente precisa. Ele é o nosso oxigênio. A gente, sem ele, a gente não é nada e não sobrevive nesse mundo. Não dá para ficar sem ele. Por isso que a gente está vendo tanto suicídio acontecendo por aí. Porque sem ele, esse mundo você não suporta. Então vamos ficar ligada, gente.